A consciência moral se configura, pois, como o saber associado ao sentimento que a ele corresponde de uma infração, ou seja, de uma falta em relação a um dever de obediência, a um comando ou uma prescrição que assume, em geral, a forma do interdito. Esta constelação temática e metodológica, assim como terminológica, remete à importância que assume a figura do apóstolo Paulo enquanto símbolo das relações entre o desejo e a lei, nas reflexões de Nietzsche e na teoria da cultura de Freud. Eu tentarei, portanto, tratar aqui do triângulo formado por Paulo de Tarso, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Começo, então, por Paulo e a lei na genealogia de Nietzsche, Origens da má consciência. Essa escolha comporta um risco e uma ousadia sem medida. Por esta razão, limito as minhas aproximações a alguns pontos bastante precisos, com plena consciência da arbitrariedade dos limites e mesmo da precariedade de alguns momentos da argumentação. A gênese da consciência moral será, portanto, o percurso que seguirei aqui e que terá como estações ou referências principais a teoria das pulsões, a ambivalência dos afetos de amor e ódio e a psicologia do ressentimento. São ramificações no percurso que demandam, todas elas, o mesmo fulcro, a saber, a relação da lei com o desejo e a falta, a culpa e os processos de subjetivação. Numa palavra, o vínculo entre a existência humana, o desejo e a interdição. Há, evidentemente, muitas outras alternativas que nos mesmos marcos teóricos poderiam demarcar outra trajetória, mas eu vou me limitar a esta que anunciei. Ora, na história da nossa cultura não existe relacionamento mais profundo, tensionado, problemático, contraditório e fértil entre estes termos do que aquele que se desenvolveu entre o apóstolo Paulo e a lei. Para Freud, como para Nietzsche, o cristianismo, enquanto religião universal, resulta deste relacionamento entre Paulo e a lei, entre o desejo, a falta e a culpa, sendo Paulo de Tarso o autêntico criador do cristianismo como sistema religioso e moral. Nas palavras de Nietzsche, Paulo foi, eu cito, o primeiro cristão, o inventor do cristianismo, um feito realizado em oposição e ao arrepio do que teria sido originariamente a praxis e a vida, o Evangelho de Jesus de Nazaré. São Paulo é, então, para Nietzsche, cito novamente, o primeiro cristão, o inventor da cristandade. Até então, havia apenas alguns sectários judeus. Fim de citação. A invenção do cristianismo, Nietzsche a tematiza inicialmente num dos mais impactantes aforismos de Aurora, uma obra que antecede os escritos propriamente genealógicos, especialmente os mais tardios, como o Crepúsculo dos Ídolos e o Anticristo, nos quais Nietzsche desenvolve e aprofunda os elementos da psicologia do apóstolo Paulo, que já fora delineado em Aurora, e que ele identifica a partir da relação entre o fariseu Paulo de Tarso e a lei mosaica. Todo o desenvolvimento ulterior já está, de certo modo, contido e anunciado no aforismo 68 de Aurora. No fundamento desta relação, não se evidencia, de acordo com Nietzsche, nenhum fato da razão, nenhuma instância divina em nós, mas o mais cruel e violento conflito entre amor e ódio, potência e impotência, um jogo de vida e morte entre as pulsões mais fortes da alma humana. A história de um corpo atormentado por uma patologia tão imponderável quanto genial. Seria o caso de lermos esse aforismo de Aurora, mas, infelizmente, as limitações do tempo me impedem de fazê-lo. Para Nietzsche, a elevação moral do povo judeu, de que a filosofia prática de Kant seria uma espécie de derivado histórico, representa a sublimação da moralidade. E, no entanto, tem para ele um oneroso custo psicológico. Ela resulta da interiorização e espiritualização da crueldade,
uma crueldade voltada contra o próprio sujeito, uma crueldade voltada contra si mesmo e que se insinua na referência suprema à avidez de distinção do povo eleito, sendo seu preço o adoecimento que toma a forma implacável da rigidez da consciência moral. Nesse sentido, a severidade da moral judaica, responsável pelo progresso na espiritualidade característico desta etnia, teria como corolário os excessos do rigor e do escrúpulo de que o farisaísmo de Paulo e as minuciosas prescrições rituais seriam um exemplo. Fariseu é sinônimo de defensor intransigente da Torá e Paulo é um fariseu especialmente convicto. O Deus do povo eleito, o Deus mosaico, é um Deus zeloso, severo, impiedoso. Toda desobediência a seus mandamentos, todo afastamento em relação aos preceitos de sua lei, tem o sentido de um atentado contra a sua santidade, uma rebelião, uma ofensa sacrílega. E, em razão disso, o fariseu Paulo escreve Nietzsche, cito, tornara-se o fanático defensor e guarda de honra desse Deus e da sua lei, continuamente à espreita e em luta contra os que a infringiam e questionavam, duro e mau para com eles e inclinado a extremos de castigo. E então ele se deu conta de que ele próprio, impetuoso, sensual, melancólico, maldoso no ódio como era, não podia cumprir a lei. E o que lhe pareceu mais estranho, que a sua desenfreada ânsia de domínio era continuamente incitada a infringi-la e que ele tinha de ceder a esse aguilhão. É realmente a carnalidade que sempre torna a fazê-lo um agressor? E não, como posteriormente suspeitou, a lei mesma, por detrás dela, que sempre tem de provar ser inobservável e com irresistível magia convida à transgressão? Mas, naquele tempo, ele não tinha essa escapatória. Muitas coisas carregava na consciência. A inimizade, o assassinato, a feitiçaria, a idolatria, a luxúria, a embriaguez e o gosto por desenfreadas orgias. E, por mais que também procurasse desafogar essa consciência, e ainda mais a sua ânsia de domínio, com o extremo fanatismo da veneração e da defesa da fé, houve momentos em que ele disse a si próprio: é tudo em vão. O tormento do não cumprimento da lei não pode ser superado. Fim de citação. No interior deste campo semântico, gostaria de situar aquilo que para Nietzsche constitui o essencial na interpretação paulina do pecado. A palavra, para tanto, é amartia. De acordo com ela, é pela lei que vem ao mundo a noção e o sentimento do pecado, como consciência da distância em relação a Deus, de cuja vontade a lei é a expressão. Na carne, sarx, jaz a sede do pecado. A carnalidade significa, então, aquilo que é nascido por geração natural, a natureza sensual e animal do homem que convida a transgredir a lei, e é por isso que, em sua esfera de significação, insere-se pronunciadamente o desejo sexual. Daí a alusão feita acima às desenfreadas orgias. Da carne brota a chama e o ímpeto do desejo pecaminoso, que por sua vez dá origem à culpa e ao sofrimento. Na expressão ter um corpo de carne, Paulo enuncia a mais extrema tensão e contradição entre corpo e espírito, entre desejo e lei. A carne é a instância geradora da concupiscência, a matéria da concepção e geração humanas. Cito Nietzsche num fragmento inédito. O paradoxal destino da morte é um nó do segredo. Aqui temos de poder chegar por detrás do desígnio de Deus. Primeiramente, a morte contraria a messianidade, porém o milagre de Damasco a comprova. Livre da carne, repleto do pneuma, do espírito, não estamos mais sob a lei.
A lei coloca diante dos olhos a amartia, o pecado da carne em sua força maior, razão pela qual ela se torna insuportável para o homem. Estar na carne significa estar na lei. Morrer para o mal é também morrer para a lei. Com que ódio profundo Paulo persegue aqui, por meio de muitos atos, Paulo declarou a lei liquidada. Este era para ele o ponto mais importante. O que Cristo fez agora, isso não tem mais que ser medido pela lei, esta foi morta, assim como a carne. Um destes atos, Cristo cumpriu a lei, uma argumentação no sentimento do perdão divino e da graça, a outra no sentimento da mais íntima espiritualização em Cristo pelo batismo, pela fé e pela graça. A lei desvia em a lei devia, em primeiro lugar, provocar as transgressões. Fim de citação. Percebem que esse texto, como é inédito, ele não é elaborado para publicação, então, mas nele temos o essencial, a quintessência da interpretação paulina de sua relação com a lei. E daí emerge, desse fundo explosivo, do solo pantanoso do espírito de vingança, dessa bilis do ressentimento, a vingança na forma da destruição da lei. Paulo perseguiu a lei com ódio profundo, de acordo com Nietzsche. É neste traço que se revela o seu autêntico espírito, e é por isso mesmo, da mesma natureza daquele que outros gênios do ressentimento marcaram a história universal. Cito Nietzsche, Lutero pode ter sentido algo semelhante, quando quis tornar-se, em seu monastério, o homem perfeito do ideal eclesiástico. E de modo semelhante a Lutero, que um dia começou a odiar o ideal eclesiástico, o Papa, os santos e toda a clericália, com ódio verdadeiramente mortal, tanto maior quanto menos podia reconhecê-lo, de modo semelhante sucedeu com Paulo. Fim de citação. Do ponto de vista da fisiopsicologia nietzschiana, Paulo era então fundamentalmente atormentado pela soberba, uma alma consumida pelo sentimento de culpa em função de sua impossibilidade de dar cumprimento à lei, que vivia como que numa câmara de tortura, dividido e atormentado pelo feixe de contradições que são os seus impulsos, aqueles impulsos poderosos entre os quais há que se contar tanto a sensualidade, a carne, o corpo, o desejo, as paixões, quanto a ânsia de domínio, raiz do egoísmo, fonte pulsional do homem adâmico, isto é, do homem em geral. Os sofrimentos e torturas da alma pecadora que emergem da sua relação com a lei aparecem na genealogia da moral como o drama pré-histórico da interioridade da alma humana, a força demiúrgica atuante na proveniência dos nossos mais elevados sentimentos, pensamentos e afetos, todos eles gerados pelo conflito infernal das nossas pulsões e instintos mais selvagens. Os primórdios da alma humana se enraizam, então, nos labirintos do pecado, da lei, da culpa e da má consciência. Cito Nietzsche, todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. É isso que eu denomino a interiorização do homem. É somente com isso que cresce no homem aquilo que mais tarde se denomina a sua alma. O inteiro mundo interior, originariamente delgado como algo retesado entre duas peles, separou-se e aumentou, adquiriu profundeza, largura, altura, na medida em que a descarga do homem para fora foi obstruída. Aqueles terríveis baluartes com que a organização estatal se protegia contra os velhos instintos de liberdade, os castigos fazem parte, antes de tudo, desses baluartes, acarretaram que todos aqueles instintos do homem selvagem, livre, errante, se voltassem para trás, contra o homem mesmo. A hostilidade, a crueldade, o gosto pela perseguição, pelo assalto, pela mudança, pela destruição, tudo isso voltado contra os possuidores de tais instintos, esta é a origem da má consciência.
Fim de citação. A interpretação paulina da culpa e da redenção ultrapassa todos os limites da particularidade judaica. Para alçar-se à condição histórico-universal de religião da humanidade, ou seja, realizar-se como religião universal, ela teve de romper com a sublimação ética e o progresso espiritual dos judeus para senhorar-se dos cultos subterrâneos e dos bárbaros habitantes das catacumbas romanas. O cristianismo, escreve Nietzsche, ao abandonar o seu primeiro solo, as castas inferiores, o submundo do mundo antigo, ao procurar o poder entre povos bárbaros, não tinha aqui já como pressuposto homens fatigados, mas sim interiormente incultos que entre si se destruíam. O homem vigoroso, mas inadaptado. Para se tornar senhor dos bárbaros, o cristianismo precisou de conceitos e valores bárbaros. Tais são o sacrifício do primogênito, o beber sangue na Eucaristia, o desprezo pelo espírito e pela cultura. A tortura, sob todas as suas formas, sensível e não sensível, a grande pompa do culto. Fim de citação. Paulo, o judeu romano de Tarso, é ao mesmo tempo o gênio no qual o judaísmo atinge a sua culminância e a sua perempção, o artífice da superação da particularidade judaica, suprassumida em messianismo para a redenção de todos os povos, caminho para a cidade de Deus, a Jerusalém espiritual e o alívio do sentimento de culpa.